Parte 1. O Imperador Perdido no Tempo. O Imperador Jin-hyuk, jovem, sábio e temido por seu poder, governava com justiça e severidade. Mas apesar de sua coroa reluzente e palácios imponentes, sentia um vazio profundo que nem ouro, nem elogios podiam preencher. Cada noite no trono era silenciosa e solitária. Ele ansiava por algo que transcendesse o poder, algo que lhe mostrasse que a vida poderia ser mais do que ordens e deveres. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelos jardins do palácio, iluminados pela lua, Jin-hyuk encontrou um antigo artefato enterrado entre flores raras. Um relógio de bronze com inscrições que ele não conseguia decifrar. Fascinado, tocou o objeto. Uma luz intensa o envolveu, e o mundo familiar desapareceu diante de seus olhos. Quando despertou, não estava mais no seu tempo. O frio metálico do chão e o cheiro de óleo e temperos o fizeram perceber que havia viajado no tempo. À sua frente, uma cozinha moderna fervilhava de atividade. Panelas, fogões estranhos e aparelhos eletrônicos que ele jamais imaginara existirem. E no centro daquele caos, uma jovem cozinheira de cabelos presos e mãos ágeis mexia uma panela, totalmente alheia à presença do imperador do passado. Hana, a cozinheira, olhou para ele com surpresa e medo, mas também com curiosidade. Algo na postura imponente e nos olhos profundos do homem a fez hesitar. Jin-hyuk, acostumado a ser obedecido, sentiu pela primeira vez a vulnerabilidade. Ele tentou falar, mas as palavras se perderam em seu espanto diante daquele mundo e daquela mulher que, sem perceber, capturava seu coração. Nos dias que se seguiram, Jin-hyuk explorou o futuro com estranhamento e fascínio. Cada objeto, cada utensílio parecia magia. Hana, paciente, começou a ensiná-lo a se mover naquele ambiente desconhecido. A cada risada compartilhada, a cada refeição improvisada, uma ponte invisível se formava entre eles. O imperador começava a sentir algo que jamais experimentara em seu tempo. Ternura, fascínio e uma inquietante sensação de amor que não podia explicar. Mas a luz do artefato piscava, lembrando-lhe que o tempo não seria paciente. Jin-hyuk entendia que aquele mundo moderno não era seu lar, e que cada momento com Hana se tornava mais precioso e efêmero. Ele não sabia como, mas algo dentro dele dizia que seu destino não seria apenas governar, mas amar. Parte 2. Amor entre dois tempos. Nos dias que se seguiram, Jin-hyuk começou a se adaptar à rotina moderna, mas não sem dificuldades. Usar um micro-ondas, entender cartões de crédito e lidar com pedidos de delivery era mais desafiador do que enfrentar rebeliões em seu próprio reino. Hana, com paciência e um sorriso que parecia iluminar até os cantos mais sombrios de sua alma, o guiava. Cada ensinamento dela era também uma lição de humanidade, e cada gesto dela despertava emoções que Jin-hyuk jamais acreditara possíveis. Eles passaram a cozinhar juntos, rir juntos, compartilhar segredos e histórias de mundos separados por séculos. Hana contou sobre a vida cotidiana, os pequenos prazeres e as dores que enfrentava sozinha. Jin-hyuk, por sua vez, descrevia seu reino, batalhas e responsabilidades, sem revelar a verdadeira dimensão de seu poder. Por enquanto, era apenas um homem perdido no tempo, aprendendo a ser vulnerável. O sentimento que brotou entre eles era intenso e avassalador. Jin-hyuk nunca imaginara que pudesse amar alguém tão profundamente, sem que essa pessoa precisasse conhecer sua coroa. Mas o amor vinha acompanhado de medo. Ele sabia que o artefato que o trouxera ao futuro não permaneceria estável para sempre, e que o dia em que teria que escolher entre seu mundo e seu coração se aproximava. Enquanto isso, Hana começava a perceber a complexidade do homem à sua frente. Sua postura era de comando. Seu olhar carregava uma autoridade natural que ela jamais vira em outra pessoa. Mas também havia uma ternura inesperada, uma paciência quase dolorosa. Ela se sentia atraída, mas o mistério em torno dele a deixava cautelosa. O futuro, que parecia promissor, também trouxe desafios. Jin-hyuk ainda lutava para se manter relevante nesse novo mundo,
E a diferença entre seu passado e o presente se mostrava cruel em pequenos detalhes. A comida que amava, as tradições que seguia e até a maneira de falar pareciam deslocadas. Ele sentia saudades de seu tempo, mas mais do que isso, temia perder Hannah. Uma noite, após um longo dia cozinhando para um evento, Jin-hyuk e Hannah ficaram sozinhos na cozinha iluminada por luzes suaves. Ele segurou sua mão, hesitante, sentindo o peso do mundo que carregava. Hannah, se tudo acabar, se eu tiver que voltar, saiba que cada momento ao seu lado foi mais precioso do que qualquer coroas ou trono que já possuí. Hannah sorriu, emocionada, mas em silêncio, entendendo que a história deles transcendia o tempo. E assim, o amor deles florescia. Mas com a sombra inevitável do destino, lembrando-os de que o tempo não espera e que escolhas difíceis se aproximavam, forçando Jin-hyuk a decidir entre seu coração e seu reino. Parte 3. Entre o trono e o amor. O artefato brilhava mais intensamente do que nunca, lembrando Jin-hyuk de que o tempo estava prestes a levá-lo de volta. Cada dia com Hannah se tornava mais precioso e, ao mesmo tempo, mais doloroso. Ele sabia que, ao retornar ao seu reino, jamais poderia esquecer a jovem que transformara sua visão do mundo, que lhe ensinara que o poder sem amor era vazio e que a verdadeira grandeza residia na capacidade de cuidar e compreender. Hannah percebeu a mudança na expressão dele, um misto de ansiedade e tristeza. Naquele dia, enquanto preparavam juntos uma refeição simples, ele segurou suas mãos com força. Hannah, existe um mundo ao qual devo voltar. Um mundo que me chama e não posso ignorar. Mas antes de partir, preciso que saiba que você se tornou a razão pela qual meu coração bate diferente, pela qual cada respiração parece mais intensa. Hannah sentiu as lágrimas se formarem, mas conteve-se. Olhar nos olhos dele era reconhecer uma verdade maior. O amor deles não cabia em apenas um tempo. Nos últimos dias, Jin-hyuk tentou adaptar-se ao futuro de maneira mais definitiva, mas percebeu que, por mais que quisesse, não poderia ser completamente deste mundo. Cada vez que olhava para Hannah, sentia-se dividido entre a responsabilidade que herdara no passado e a paixão que brotara no presente. Ele teve que fazer uma escolha, e a dor de decidir parecia esmagadora. Na noite anterior ao retorno, eles caminharam juntos por um parque iluminado por luzes suaves. A brisa trazia aromas familiares, e por um instante o mundo parecia suspenso. Jin-hyuk segurou o rosto dela e sussurrou: se pudesse escolher, ficaria aqui, com você, para sempre. Mas meu dever me chama. Sei que não será justo, mas prometo que cada lembrança minha será de você. Hannah abraçou-o, sentindo o coração quase explodir de emoção e tristeza. Quando a luz do artefato começou a envolvê-lo novamente, Jin-hyuk fechou os olhos, permitindo que os últimos segundos fossem só deles. Hannah, com lágrimas escorrendo, murmurou: leve meu amor com você. Seja qual for o tempo que existir entre nós. A luz os envolveu, e em um instante o imperador desapareceu do futuro. Jin-hyuk retornou ao seu palácio, ao seu trono e às suas responsabilidades. Mas algo havia mudado profundamente. Cada decisão, cada gesto de poder carregava agora a lembrança de Hannah, de seu sorriso, de sua ternura, de tudo que ele aprendera sobre amor e humanidade. Ele governava com mais empatia, mais compreensão, mas jamais deixou de sentir o vazio causado pela ausência dela. E, embora separados por séculos, o amor deles transcendia o tempo. Jin-hyuk, o imperador, aprendeu que o poder era grande, mas o amor era eterno, e que, mesmo longe, Hannah viveria em cada batida de seu coração, lembrando-o de que alguns encontros não são destinados a durar, mas a transformar para sempre. Olá, galera! Para mais conteúdos como este, curta, se inscreva e compartilhe o canal. Parte 4. Entre dois tempos e dois amores. Décadas se passaram desde que Jin-hyuk retornara ao seu tempo. Seu reino prosperava sob sua liderança, mas os registros de seu coração guardavam a memória de Hannah, a cozinheira do futuro, cujo amor ainda iluminava cada escolha dele. Ele teve um filho, Rajin,
um jovem príncipe forte e inteligente que cresceu ouvindo histórias do passado e das responsabilidades que herdaria. O destino, contudo, era implacável. O reino entrou em guerra, ameaçado por vizinhos ambiciosos e traiçoeiros. Hadin, agora homem, sentia o peso do trono e o medo de repetir os erros do pai. Foi em meio a essa crise que ele descobriu o segredo mais incrível da família. O artefato que permitia viajar no tempo ainda existia, escondido e intacto. Um suspiro de esperança misturou-se à ansiedade. Ele poderia buscar o pai no passado e evitar que a guerra destruísse tudo. Mas havia um dilema cruel. Ao seu lado estava sua amada. Seo-yeon, uma mulher do futuro tão encantadora e corajosa quanto Hana. Ela insistiu que o acompanhasse, que não suportaria perder outro amor para os caprichos do tempo. Hadin, no entanto, sabia que a missão exigiria foco absoluto e que qualquer distração poderia ser fatal. O coração dele se dividiu: amar Seo-yeon ou cumprir seu dever sozinho. Cada opção carregava risco e perda. Na noite antes da partida, Hadin segurou a mão de Seo-yeon e respirou fundo. Se eu for sozinho, posso salvar meu povo. Mas se você vier comigo, talvez enfrentemos juntos o perigo, ou ambos nos percamos no tempo. Seo-yeon respondeu com determinação. Então vamos juntos. O que é a coragem se não é compartilhada? Mas Hadin sentiu o peso da responsabilidade, o mesmo que seu pai sentira ao viajar para o futuro. Decisões de coração e dever raramente se alinham. Ao tocar o artefato, o mundo se dissolveu em luz, e Hadin sentiu o tempo se curvar diante dele. Seo-yeon ao seu lado, as mãos entrelaçadas, ele percebeu que a vida não era feita apenas de escolhas certas ou erradas, mas da coragem de amar e lutar ao mesmo tempo. No horizonte do passado, ele viu o jovem Jin-hyuk, ainda sem saber que seu filho viria para mudar o destino do reino, e talvez resgatar não só a guerra, mas o legado de amor que transcenderia os séculos. O dilema permanecia: salvar o reino ou preservar o coração. Mas Hadin finalmente entendeu que, às vezes, o destino exige que se enfrente a impossibilidade e que o amor, assim como a coragem, pode atravessar o tempo, mesmo quando tudo parece perdido. Olá, galera. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Parte 5. O retorno e a escolha do destino. Hadin e Seo-yeon emergiram da luz do artefato no passado, exatamente no momento crítico em que o reino de Jin-hyuk enfrentava a guerra mais devastadora de sua história. O jovem príncipe, com o coração dividido entre dever e amor, correu pelos corredores do palácio até encontrar o pai, que reconheceu imediatamente o traço marcante do filho. Hadin, você veio? Jin-hyuk disse, a voz carregada de alívio e surpresa. Mas o tempo era curto. O inimigo avançava, e cada minuto poderia custar vidas. Hadin explicou sua missão: salvar o reino e, ao mesmo tempo, trazer esperança a um futuro que seu pai jamais poderia imaginar. Seo-yeon, ao lado dele, irradiava coragem, lembrando Jin-hyuk da jovem Hana que um dia conquistara seu coração. O reencontro foi intenso. Pai e filho, separados por décadas de tempo e amor contido, agora se uniam diante do impossível. Jin-hyuk, emocionado, percebeu que o legado de coragem e amor que iniciara com Hana continuava em Hadin. Mas havia uma decisão crucial. O príncipe não podia se dividir. A guerra exigia foco absoluto, e a sobrevivência do reino dependia de estratégias rápidas, sacrifícios e liderança inabalável. Quando as primeiras flechas inimigas cortaram o ar, Hadin e Jin-hyuk lutaram lado a lado, com Seo-yeon apoiando com inteligência e coragem. Cada vitória, cada avanço parecia aproximá-los da paz, mas também reforçava a tensão do tempo. Hadin compreendeu que, assim como o pai, precisaria escolher entre o amor e a responsabilidade. A diferença era que, agora, Seo-yeon estava ali, uma extensão do coração que ele não podia abandonar. Na noite antes da batalha final, Hadin olhou para Seo-yeon e disse: se vencermos, não sei se poderei voltar ao futuro com você. Mas se não lutarmos, não haverá futuro algum. Seo-yeon, firme, respondeu: então lutemos juntos.
E o que o tempo nos levar, que seja apenas mais um desafio para o amor que escolhemos carregar. A batalha começou ao amanhecer. Flechas, cavalos e o rugido da guerra preencheram o campo. Jin lutou com a força do dever, Seo-yeon com a coragem do coração e Jin-hyuk com a experiência de um imperador, que aprendia que o amor também é estratégia. Quando o inimigo finalmente recuou, o silêncio tomou o campo e a paz parecia mais próxima do que nunca. No pôr do sol, pai e filho se abraçaram. Jin-hyuk sorriu, sentindo o peso do tempo e a continuidade do amor que transcendeu eras. Jin segurou a mão de Seo-yeon e disse: "Não importa o tempo, não importa o mundo, o amor que escolhemos lutar será sempre nosso." E naquele instante, passado e futuro se entrelaçaram, mostrando que coragem, amor e destino podem coexistir, mesmo quando o impossível parece inevitável. Parte 6. O peso da eternidade. O imperador Jin-hyuk caminhava por um corredor que parecia não ter fim. Cada passo ecoava como se o palácio estivesse vazio há milênios, embora ele soubesse que apenas instantes haviam passado desde que tocara o relógio de bronze. Ao final do corredor, encontrou um salão de espelhos. Cada superfície refletia uma versão diferente dele mesmo. O jovem guerreiro que conquistara terras com espada em punho, o soberano coroado de glória, o homem solitário em noites silenciosas, e até mesmo um ancião de olhar cansado que ainda não existia. O relógio pulsava em suas mãos, os ponteiros girando em direções opostas, como se o tempo lutasse contra si mesmo. Então uma voz ecoou profunda e intocável. "Atriz, todo homem deseja dominar o tempo, mas quem o segura carrega seu peso." Os reflexos se moveram. Um lhe oferecia a eternidade, outro a paz de abandonar o trono, outro a chance de voltar atrás e mudar as escolhas que o assombravam. Jin-hyuk sentiu o fardo de séculos sobre os ombros. Ser imperador era governar vidas, mas agora o destino lhe pedia que governasse algo muito maior. Ele ergueu o relógio e respondeu: Não busco controlar o tempo. Se for meu fardo, que seja também meu guia. Não peço poder, apenas compreensão." De repente o salão tremeu. Os espelhos começaram a se despedaçar, caindo em cacos brilhantes que pareciam estrelas em queda. O relógio parou. O silêncio se espalhou como um véu. Pela primeira vez, Jin-hyuk não sentiu medo do amanhã. O tempo não era inimigo nem aliado, mas companheiro inevitável. Nos estilhaços ao seu redor, ele viu imagens de sua vida. Batalhas vencidas, povos libertos, abraços perdidos. Percebeu que não havia erro a corrigir, nem glória a eternizar. Havia apenas a jornada e a coragem de segui-la até o fim. Quando abriu os olhos, estava novamente em seus jardins, sob o céu de aurora. O relógio repousava em sua mão, agora inerte, como se tivesse cumprido sua função. Ele o colocou entre as flores, sem correntes, sem cofres, sem guardas. O tempo não era para ser possuído, era para ser vivido. Naquele instante, o imperador entendeu. Sua grandeza não estava em riquezas ou conquistas, mas em aceitar que cada batida do relógio era única, irrepetível e preciosa. O segredo do tempo não era dominá-lo, mas aprender a caminhar ao lado dele. Assim terminou a jornada de Jin-hyuk. Não como o homem que quis deter a eternidade, mas como o imperador que descobriu que, no fim, o verdadeiro poder é compreender que o tempo sempre prevalece.